pessoal do sexto ano, como vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam estudando. Tô gostando de ver a participação da turma. A maioria tem entregado os exercícios. Isso aí, vamos lá, não vamos dar mole não. Tenham lavado as mãos, passado álcool em gel. Não deixem de lavar bem as mãos. Vocês protegem a vocês e protegem quem mora com vocês, os familiares de vocês. Então, galera, agora, de fato, vamos ter uma matéria nova. Até então, a gente só vinha revisando todas as operações. Revisamos soma, subtração, multiplicação e divisão. Agora sim temos uma matéria nova. E para essa matéria nova, era preciso que vocês estivessem fortes nas outras operações. Então, vamos lá? A matéria que a gente vai estudar aí é potenciação. Está lá na página 62 do nosso livro. Potenciação. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Mas agora a gente vai de fato aprender. Potenciação é quando a gente eleva um número a um expoente, para a gente obter essa potenciação. Por exemplo, 3 elevado a 2, ou 3 ao quadrado. Isso aqui é uma potenciação. Toda vez que a gente tiver esse número pequenininho lá em cima, a gente vai multiplicar o número de baixo quantas vezes o número de cima for. Olha o exemplo. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3. Quantas vezes? 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque o nosso expoente é 2. Então, tia, se eu tiver 4 elevado a 5, quantas vezes eu vou multiplicar o 4? 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Multiplicar. Não esqueçam que é multiplicar. É muito comum a gente querer somar. Não é soma, é multiplicação. A gente está falando aqui de expoentes. Então, a gente vai multiplicar o número por ele mesmo quantas vezes o nosso expoente for. Então, aqui a gente tem 5 vezes. Por que 5 vezes? Porque a gente tem o expoente 5. Também é muito comum alunos botarem assim, ó. 4 vezes 5. Também não é. Então, a gente precisa tomar cuidado e atenção. Não é isso aqui. Isso aqui está totalmente errado. É o número multiplicado por ele mesmo quantas vezes forem o nosso expoente. E agora a gente vai resolver continha por continha até chegar ao nosso resultado final. Vamos lá, vamos fazer esse exemplo. 5 ao quadrado. Vou multiplicar o 5 por ele mesmo 2 vezes. 5 vezes 5. 5 vezes 5, 125. Então, 5 ao quadrado é igual a 125. Agora, vamos dar nome a todos os termos dessa operação? Igual a soma, igual a subtração, igual a divisão e a multiplicação, cada termo aqui tem um nome. O 5 é a nossa base. O 125 é a nossa potência. E o nosso 2 é o nosso expoente. Então, esses são os nomes dos termos na potenciação: base, expoente e potência. Então, sempre vai ter aquele exercício que vai trabalhar com os nomes dos termos, para ver se a gente está ligado. Então, importantíssimo saber isso aqui e botar no coração. Agora, vamos falar aí de nomenclatura. Toda vez que a gente vê esse expoente 2, a gente vai falar em números quadrados. 3 elevado ao quadrado, 5 elevado ao quadrado, 7 elevado ao quadrado. Então, toda vez que a gente ouvir ou ler esse termo ao quadrado, é porque o número está sendo elevado a 2. O de baixo. Cubo, 5 ao cubo.
é 5 elevado a 3. Então, toda vez que a gente ouvir os termos cubo, não para poder perímetro de um cubo, não. A gente está falando de cubo aqui, na verdade, de uma área. Por exemplo, vou te falar por que isso aqui é cubo. A gente tem um cubo. O cubo, o lado dele é 2. Se ele é um cubo, ele é um quadrado, ele tem todos os lados iguais. Como que a gente acha a área de um cubo? A gente precisa calcular altura, comprimento e profundidade. Então, quanto que a gente vai calcular aqui? 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Então, esse nome cubo vem disso, da área de um cubo. Toda vez que a gente eleva um número à terceira potência, a gente está calculando a área de um cubo, por isso esse nome. Então, toda vez que a gente ouvir cubo, é um número elevado a 3. Dois elevado à quarta potência. Do número 4 em diante, nós não temos nomes específicos, então a gente sempre vai falar isso. Quarta potência, quinta potência, sexta potência, ou elevado a 4, elevado a 5, e a gente precisa ficar ligado que não é a multiplicação de um pelo outro. A gente vai multiplicar a base por ela mesma quantas vezes forem o nosso expoente. Duas regrinhas que a gente tem que colocar para a vida aí. É números elevados a 1 e números elevados a 0. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Por quê? Lembra que a gente vai multiplicar o número quantas vezes o nosso expoente for? Quanto é o nosso expoente aqui? 1. Então, eu vou repetir quantas vezes a base? Uma vez. Então, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. 1.375 elevado a 1. 1.375. 1.596 elevado a 1. 1.596. Não muda. Agora, uma regrinha que a gente tem que botar no coração e acreditar que é verdade é quando a gente eleva um número a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Isso mesmo, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. 6 elevado a 0 é 1. 1.000 elevado a 0, 1. 1.000.000 elevado a 0, 1. Então, isso é uma regrinha. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, essas regrinhas aqui a gente tem que ter no coração, porque aí a gente agiliza, a gente não precisa ir lá no livro, lembrar qual é a regrinha. Então, botou isso no coração, elevado a 1, ele mesmo. Elevado a 0, igual a 1. Pronto, a gente já economiza bastante tempo. Então, nosso último tema aí pra gente poder sanar todas as coisas novas sobre potência. Expressão numérica. Lembra da nossa expressão numérica que a gente tem uma ordem de prioridades? Primeiro, divisão e multiplicação na ordem que aparece. Depois, soma e subtração na ordem que aparece. E dentro disso, a gente tem parênteses, colchete e chaves. A gente resolve tudo nessa ordem. Vai aparecer agora nas nossas expressões a potência. Qual é a prioridade dela em cima disso tudo? Ela está acima da multiplicação e da divisão. Então, se a gente olhar a expressão e tiver potência, ela é a primeira a ser resolvida. É potência, depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Tudo isso seguindo as ordens dos parênteses, chaves e colchetes. Os dois juntos, tem que entrar em harmonia com essas duas ordens. Então, treinem essas expressões para quando aparecer a potência, você não ficar muito perdido. Volta lá no caderno, volta no livro, que a gente já fez várias questões de expressão. Refaçam, não fiquem com dúvidas, porque vai juntar mais coisas e vocês vão ficar mais perdidos. Tá legal? Então, faça os exercícios aí do livro. Qualquer dúvida, me chama. A partir dessa semana, eu botei um gabarito de jeito novo aí. Não sei se vai ficar legal. Eu espero vocês responderem se ficou bom, se não ficou bom. Se ficar bom, a gente faz assim a partir daqui pra frente. Então, tá legal? Bons estudos, se cuidem, respeitem seus pais, lavem as mãos, vamos lá.